A gente recebe agora, aqui no Live CNN, a especialista em Direito Constitucional, a Vera Chemin. Espero ter dito corretamente, minha querida, seu sobrenome. Acertei aqui na apresentação da pronúncia do sobrenome, Vera? Acertou sim, Elisa. Bom dia para você. É um prazer estar aqui. Bom dia para todos os seus telespectadores. Muito bom, nós que estamos felizes com a sua presença. Estou eu e também Isabel Mega, Clarice Oliveira. Professora, vamos lá. Existe uma decisão, mas toda decisão vem com interpretações. O que exatamente nesta decisão de um ministro do Supremo a senhora, ao observar, considera que tenham havido exageros? Então, Elisa, vamos lá. A princípio, a decisão estaria correta, ou seja, legal. Né? Nós temos lá o artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê que, no caso de descumprimento de medidas cautelares, o juiz pode decretar uma prisão preventiva. E obviamente, nesse caso aí, uma prisão domiciliar seria equivalente à preventiva. Então, do ponto de vista legal, a decisão estaria aparentemente legal. Por que eu considero aparentemente legal? Porque nós temos aí alguns problemas, eu diria, exageros da parte do ministro. Em primeiro lugar, essa decisão de decretar a prisão domiciliar, ela veio acompanhada de outras medidas completamente desproporcionais. Quer dizer, nós temos ali a proibição do ex-presidente de falar com qualquer pessoa, a não ser a sua família e os seus advogados. Eu vou parar aqui por enquanto. O que isso significa? Impedir o presidente de se comunicar de qualquer forma com qualquer pessoa. Isso fere de morte novamente o princípio, o direito fundamental à liberdade de expressão, à liberdade de comunicação e, por consequência, como eu costumo falar, do outro lado, a liberdade das pessoas se informarem e também a liberdade da imprensa. Nós temos aí vários problemas desse tipo, digamos assim, de exagero. E o outro problema, Elisa, a decretação também do mandado de busca e apreensão que se seguiu à imposição dessa medida cautelar de prisão domiciliar. Quer dizer, na minha opinião, é uma decisão que não tem qualquer fundamento jurídico para sustentá-la e, portanto, eu remeto essa decisão da busca e apreensão a um abuso de autoridade, até porque foram recolhidos todos os celulares, é uma coisa assim, eu diria que essa decisão do ministro Moraes, ela está extrapolando da função de um juiz equilibrado, de um juiz que deve decidir de uma forma serena e imparcial. Seguiremos aqui então com a Clarissa Oliveira para fazer-te também, professora, uma pergunta. Clarissa? Bom dia, professora. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Eu queria reforçar um pouco aqui com a senhora os questionamentos sobre a subjetividade de algumas decisões recentes, do ministro Alexandre de Moraes, como isso também tem contribuído para alimentar uma certa polêmica que acaba sendo muito mais política. Então, a gente já falou aqui também a respeito das cautelares que tinham sido impostas ao ministro. Quando a gente lia ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nós mesmos aqui, jornalistas, tínhamos alguma dificuldade de entender, afinal, ele pode dar entrevista ou ele não pode dar entrevista? Se ele der uma entrevista, ele consegue controlar o resultado dessa informação, a forma como ela vai ser disseminada? É de responsabilidade dele controlar? Mas o ministro Alexandre de Moraes depois prestou ali alguns esclarecimentos, sempre falando sobre como as informações não poderiam ser usadas para atentar contra as instituições de alguma forma. Agora, como do ponto de vista jurídico fica a missão de qualquer advogado que seja, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, interpretar
o que ele pode, o que ele não pode fazer neste momento, por exemplo, na situação agora de prisão domiciliar em que ele está, para evitar que as medidas contra ele sejam ainda mais duras, caminhando para uma prisão preventiva? Bom dia, Clarissa. Tudo é um prazer falar com você também, viu, querida? Bom, vamos lá. Olha, essa decisão do ministro Moraes, o pano de fundo dessa decisão é lamentavelmente político-ideológica. Nós estamos chegando a um ponto no Brasil em que nós temos uma grave insegurança jurídica e por óbvio, uma grave insegurança institucional. E quando eu falo em insegurança institucional, eu estou me referindo aos três poderes da República, especialmente no momento, né, ao Poder Judiciário, até porque eu nem estaria explorando a fraqueza do Poder Legislativo, que, na minha opinião, seria direta ou indiretamente responsável por essa sobreposição de poderes do Poder Judiciário. Então, eu creio que, nesse pano de fundo, o ministro Alexandre de Moraes está não só, como eu falei, extrapolando da sua função como magistrado e o agravante, né, da mais alta corte do Poder Judiciário do país, além de emitir decisões de difícil interpretação, como você bem colocou. E, às vezes, são decisões que, na maioria das vezes, os parágrafos são confusos, a pontuação não é exatamente a ideal para que a gente possa entender exatamente o que ele pretende, e eu penso que os advogados do ex-presidente eles vão estar sempre com essa dificuldade de entender exatamente quais são as ordens que ele emite através dessa decisão. Então, eu também acredito que, por essa questão ter se tornado política ideológica, seja lá o que for que aconteça, veja, o presidente não poderá falar com ninguém. Esse é o ponto final. Não há mais o que se questionar. Ele não pode falar por celular, ele não pode falar pessoalmente, e qualquer problema que dê no sentido de alguém transmitir algum tipo de mensagem que supostamente seja de Bolsonaro, ele estará, com certeza, sob um forte risco de ser preso, ou seja, preso preventivamente mesmo, o que também me leva a um outro problema. Bolsonaro não foi condenado. Nós estamos aí prestes a terminar uma ação penal. Em primeiro lugar, não haveria necessidade de decretar essa prisão domiciliar, por essa razão também. E, obviamente, uma pessoa que, para sofrer esse tipo de medida cautelar, ela teria que dar muito motivo para que um juiz chegasse a esse ponto. E eu não acredito que Bolsonaro tenha dado esse motivo. Até porque, pelo que se pode perceber da mídia, da imprensa, ele simplesmente, praticamente, cumprimentou as pessoas naquele vídeo, o que não significa absolutamente nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário e muito menos ao ministro relator. Então, diante de todo esse imbróglio, é lamentável. Eu não gosto de extrapolar de uma análise jurídica, Clarissa, mas a gente tem que admitir que existem razões políticas bem acima do mero processo penal a que Bolsonaro está submetido, e que essas razões políticas que estão impulsionando as decisões do ministro relator. É lamentável, a gente poderia até colocar quais são o que está impulsionando essa decisão, mas aí eu não sei se vocês vão querer saber ou não, então eu paro por aqui. Isabel Mega, por favor.
Oi, professora, bom dia. Um prazer falar com a senhora novamente. Obrigada por estar por aqui. Isabel falando de Brasília. Professora, a senhora, enfim, está traçando para a gente um pouco do seu posicionamento sobre essas decisões. Queria que nos ajudasse a entender, do ponto de vista da senhora, no que a defesa de Jair Bolsonaro pode trabalhar neste momento. A gente trouxe a informação mais cedo também sobre o fato dessa decisão não passar de novo pelo plenário da primeira turma, né? É uma decisão que vem oriunda de algo que já foi visto e já foi referendado pela turma, então não é uma decisão isolada do ministro Alexandre de Moraes. Na sua avaliação, teria que ter uma avaliação nova da turma, do coletivo? Moraes deveria levar essa decisão para a turma? E quais são as estratégias que a senhora vê que podem permitir à defesa a tentar reverter essa decisão? Eu penso, bom dia, Isabel. Da mesma forma, eu gosto muito de falar com você. Veja, de novo, do ponto de vista jurídico, a defesa teria sim uma alternativa. Em primeiro lugar, trata-se de uma decisão monocrática que com certeza será levada ao colegiado lá da primeira turma e nós não teremos dúvida de que a decisão será a mesma, ou seja, os ministros vão seguir a decisão do relator. O que se pode fazer, mas de novo, diante de uma situação de normalidade jurídica, seria pedir a posição do plenário. Então, a defesa poderia requerer a que o plenário se posicionasse a respeito dessa decisão. Mas eu acredito, Isabel, que isso não vai ser levado ao plenário sob aquela mesma fundamentação de que a turma representa o STF, tanto quanto o plenário, e que, por esta razão, não há necessidade de levar determinadas decisões para que o plenário se posicione. E aí vem, de novo, um outro fator complicador. Trata-se de um ex-presidente da República que além de ter ocupado, né, o cargo maior cargo na estrutura da administração, na estrutura organizacional da administração pública, ele está submetido a uma ação penal de igual relevância, né? Supostamente aí nós teríamos tido um golpe de Estado, né, que eu tomo a liberdade de fazer uma analogia grosseira de que supostamente ele também teria subvertido uma decisão do Moraes quando ele cumprimentou as pessoas no domingo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, diante disso, eu acredito que seria mais uma razão para essa decisão ser levada ao plenário, e não somente essa decisão. Esse processo teria que estar sendo decidido no âmbito do plenário do Supremo Tribunal Federal, embora, por razões óbvias, ele teria que estar, na verdade, na primeira instância. Muito bem, ouvimos a professora Vera Schemin, especialista em Direito Constitucional. Professora, obrigada demais pela gentileza, por trazer o seu olhar aqui, as opiniões em relação a todo esse caso. Muito importante poder ouvir-te. Bom dia para a senhora. Eu que agradeço a confiança. Um bom dia, Elisa, para a Clarissa também, Isabel e a todos os seus telespectadores. Obrigada.